A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. No canto inferior direito, destaque-se janela do intérprete de Libras. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, ponte estaiada, farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora mais um programa Diversidade. Eu sou Roberto Rios, um homem alto, uso óculos, olhos verdes, sou calvo, claro, estou usando uma camisa cinza escura, uma calça jeans azul escura e um sapatênis marrom. Aqui no Diversidade, nós abordamos os mais variados temas que interessam as pessoas com deficiência, inclusive a saúde, que também é um dos direitos que temos assegurado, porém muitas vezes negligenciado. Olá, gente, eu sou Suelen Gonçalves, eu sou uma mulher cadeirante de pele clara, cabelos castanhos, cacheados na altura dos ombros. Uso hoje uma calça bege, uma blusa de mangas compridas rosa e sapatos brancos. E por ter uma série de demandas, como por exemplo fisioterapias, fonoaudiologia, urologia, a saúde odontológica das pessoas com deficiência muitas vezes não recebe a devida atenção, né? E também são muitos os profissionais que acabam por não se capacitar para melhor nos atender. Os apresentadores são cadeirantes e estão lado a lado. Você sabia que pessoas com deficiência têm 2 vezes mais chance de ter complicações e doenças bucais? Foi pensando nesse caráter de urgência sobre o assunto que convidamos a doutora Marina Galottini, dentista, docente da FOUSP, Faculdade de Odontologia da USP, e responsável pelo CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Suelen. É um prazer estar aqui. E uma oportunidade para a gente divulgar o nosso serviço e divulgar a importância do atendimento odontológico para pessoas com deficiência. Então, muito obrigada. Antes da Suelen fazer a pergunta para você, eu gostaria que você fizesse sua audiodescrição também. Ah, ok. Vou tentar. Achei muito interessante. Ok, eu sou uma mulher de cabelos pretos, castanhos, né? Lisos, na altura do ombro. Estou vestindo uma blusa branca, uma calça preta e um sapato preto. Assim, tá bom? Tá ótimo. Muito interessante. Doutora Marina, ou Marina, Marina. Eu queria que você dividisse com a gente, então, a história do CAP. A gente sabe que surgiu nos anos 80 ali no tratamento de pessoas soropositivo. Sim. E depois foi abrangendo as pessoas com deficiência, tomando esse rumo, se aperfeiçoando. Conta pra gente. Marina está sentada em uma cadeira O Centro de giratória. Atendimento a Pacientes Especiais, ele surgiu diante da pandemia pelo HIV. E nesse momento, era idos do 1984, o primeiro caso de HIV foi descrito em 81, no Brasil começaram a surgir em 82, 84, começaram a aparecer vários casos de pessoas HIV positivas que procuravam a faculdade para tratamento odontológico, emergencial ou eletivo. E se percebeu a necessidade naquela época de um treinamento especializado e de cuidados diferenciados para atender essa população. Muito bem, era o titular da nossa cadeira, o professor Ney Soares de Araújo, e o então diretor, o professor Miaxal, já em memória. Eles idealizaram esse centro de atendimento, que a princípio eles pensaram em dar o nome de Centro de Atendimento a Pacientes Especiais. As paredes do cenário são revestidas por uma foto aérea do centro de São Colocaram isso Paulo. numa placa. E, na verdade, os primeiros pacientes que nós atendemos foram realmente pessoas HIV positivas. E, naquela época, a terapia ainda não sabia nada. Nem tão um pouco da etiologia e muito pouco de tratamento e de manejo da infecção pelo HIV. E a boca era a sede de inúmeras doenças, principalmente oportunistas. Então, o cuidado odontológico era fundamental. Mas, junto com os pacientes HIV positivos, as pessoas que iam à faculdade, e a faculdade tem um serviço de extensão enorme, ela tem clínicas odontológicas e os pacientes têm acesso a um tratamento totalmente gratuito, tem uma grande demanda. As pessoas passavam na frente e falavam, olha, clínica de paciente especial. Eu sou especial, eu tenho um filho com paralisia cerebral. Ou eu sou especial, estou fazendo um tratamento oncológico e estou fazendo químio. Eu preciso de um atendimento especializado e assim por diante. Só um parênteses. Eu sou especial porque eu sou especial. Você se acha especial. Sim, mas do ponto de vista de triagem, sim, eu costumo dizer isso. Todo mundo é especial. Só que para ser atendido no CAP, ter uma vaga, né, vamos dizer assim, a gente enquadra algumas condições de saúde,
eu digo condições porque nem sempre são doenças, tá? São condições. Às vezes permanentes, às vezes transitórias. E junto com os pacientes com doenças infecto-contagiosas, especialmente os HIV positivos, começaram a surgir uma série de pessoas com essas condições variadas. E logo o CAP já era um centro que já tinha, a gente divide didaticamente, 3 categorias de pacientes. Pessoas com doenças infecto-contagiosas, pessoas com distúrbios neuropsicomotores e pessoas com doenças sistêmicas crônicas não transmissíveis. Na verdade, eu não gosto dessa divisão, porque a pessoa é uma, né? Então, você pode ter uma pessoa que seja HIV positiva, ela tem diabetes e ela é cadeirante, ela tem uma deficiência motora. Então, as pessoas a gente não fragmenta, mas a gente fragmenta apenas do ponto de vista administrativo, para a gente ter alguns números, tá? E o que a gente usa para fragmentar é a doença de base principal pela qual o paciente nos procura. Então, é mais uma questão administrativa do que de abordagem. Sim. E assim surgiu o CAP, em 1980, já tem 34 anos. Nós atendemos, em média... Ao fundo centralizado, uma TV exibe a logo do programa. Em média, 1.200 atendimentos odontológicos por mês, só de pessoas com alguma necessidade especial. Eu sei que a taxonomia varia um pouco, não se usa mais essa questão com necessidade especial, mas enfim, são aquelas pessoas, PCDs, que têm alguma alteração que faz com que você tenha que mudar a rotina odontológica. Marina fala sorrindo. Né? Ou às vezes você não muda, mas você antevê alguma complicação e então você adapta o seu manejo clínico para aquele paciente, tá? E ao todo, a gente tem aí hoje 12 mil e poucos pacientes cadastrados. Não é tanto se a gente imaginar que a gente faz toda essa quantidade de atendimentos mensais. Mas o que eu gosto de transmitir aqui é que a pessoa ela vai ao CAP, ela atende e ela retorna lá. É como se fosse o seu dentista particular. Sim. Você retorna periodicamente. Sim. Então, por isso que, felizmente, né, a gente mantém um número absoluto, o paciente retorna várias vezes. Temos pacientes de 30 anos de CAP. De 20 anos de CAP. Ela gesticula. Doutora Marina, em primeiro lugar, queria parabenizar, né, pelo CAP. É um serviço tão especial que você pode falar de pessoas com necessidades especiais, porque são os PCDs e mais outras necessidades, então poderia ser falado dessa forma. E parabenizar pelo CAP, pelo trabalho que você desenvolve, porque é tão difícil ver esse tipo de tratamento, que você vai nos dentistas comuns, alguns deles nem têm uma cadeira suficientemente boa para a transferência de um cadeirante ou de uma pessoa. Ou seja, ele não está preparado em equipamentos, ele não tem uma ergonomia boa para fazer esse tipo de tratamento. Nós tivemos aí o Instituto Sorri, que começou com tratamento de câncer também dentário e depois foi para PCDs também, que a gente agradece por eles existirem. E é tão difícil esse tipo de tratamento, porque precisa de uma abordagem diferente, precisa de uma paciência, de um tempo maior, né? Às vezes um tratamento dentário de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência dura ali 30 minutos, 40 minutos. Uma pessoa com deficiência, principalmente com deficiência intelectual, pode demorar 1h30, 2 horas. O dentista tem que ter paciência. Então, é um trabalho bastante criterioso e com bastante profissionalismo. Sim. Por isso eu parabenizo pelo CAP. Bom, mas o CAP também é um instituto de ensino, certo? Qual é o diferencial de vocês para ensinar os doutores já, ou seja, os caras que já são formados dentistas, e vocês ensinam o quê para eles? E qual a importância disso, já que tão pouco que a gente pode citar de pessoas especiais que trabalham com isso, ou institutos especiais que trabalham com isso? Os apresentadores seguram fichas de papel. A Universidade de São Paulo, ela é uma universidade de pesquisa. E como toda universidade de pesquisa, ela se apoia em 3 pilares e para a Universidade de São Paulo todos os pilares são importantes. O ensino, a pesquisa e a extensão. Quando eu falo de extensão, eu estou falando de um retorno à sociedade. Não só apenas um retorno imediato, onde eu, tratando uma pessoa da sociedade, eu estou oferecendo um tratamento para aquela pessoa, mas também, como você bem falou, multiplicando o conhecimento. Fotos. Então, a gente criou o conhecimento através de uma pesquisa, ou solidificou algum conhecimento. Fachada do CAP. Eu usei o conhecimento e eu estou passando, tanto para os alunos, Dentistas em atendimento. para a sociedade
composta por dentistas que estão no mercado e que querem se aprimorar. Então, hoje em dia, eu costumo dizer que eu acho talvez mais importante que o atendimento em si, e ele é um atendimento robusto. No estúdio. 1.200 atendimentos por mês, totalmente gratuito. Enfim, é um atendimento robusto, eu sei, mas não dá conta. Marina faz que não com a cabeça. Sim. O que é mais importante do que o atendimento? É a multiplicação de ideias. Então, hoje, eu acho que o serviço mais importante do CAP é esse programa que a gente chama Programa de Atualização, que é nada mais, nada menos que um aprimoramento profissional, onde o dentista já formado, ele se inscreve no programa, ele tem que ter assiduidade, ele tem supervisão, ele tem uma carga teórica e ele faz um plantão de uma vez por semana, ele não paga, no nosso caso, o nosso programa não é pago, mas ele paga apenas uma inscrição para configurar justamente que ele está nos procurando para aprender, para se reciclar. E, com isso, eu tenho uma demanda odontológica de tratamentos atendidos, com supervisão, e eu consigo atender os pacientes ao mesmo tempo. Esse dentista, a hora que ele acaba esse ciclo, esse programa, ele está mais habilitado, mais seguro, vamos dizer assim, para atender pessoas com deficiências ou com as comorbidades que ele atendeu na sua experiência, no seu consultório ou no seu trabalho, na sua clínica ou às vezes no estado de que ele vem. Então nós recebemos colegas de vários estados brasileiros que nos procuram para esse aprimoramento. A maioria é do estado de São Paulo e é um programa assim realmente muito concorrido. A gente teve aí uma quebra na pandemia, porque a gente não parou o atendimento, mas nós diminuímos, mas agora voltamos com carga total, então realmente Okay. é muito bacana. Sueli, me perdoa, só uma observação. Claro. Para fazer, por exemplo, a anestesia de uma pessoa que tem deficiência intelectual, é um processo bastante perigoso. Roberto toca o ombro direito de Sueli. Vamos assim, depende. A gente nunca pode generalizar, porque a gente fala assim, uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela pode não ter nenhuma comorbidade, nenhuma alteração sistêmica. Ela tem uma deficiência no entendimento, na cooperação, ok. Mas você pergunta se é perigoso do ponto de vista dela se mexer. Não, de repente tem uma parada cardíaca mesmo. Não. Isso é um pouco de mito, tá? Se ela tiver uma doença cardiovascular de importância e de risco para isso, por exemplo, nós atendemos há um tempo atrás uma criança de 1 ano de idade com uma síndrome de Williams-Barre, e ela tinha uma cardiopatia grave. E ela teve um infarto com menos de 1 ano de idade. Então, esta criança, sim, é de altíssimo risco para uma anestesia usando noradrenalina. Tá, entendi. Mas geralmente não. Então, a gente faz uma anamnese, que é um conjunto de perguntas bem criteriosas para saber do estado de saúde desse paciente. Ele leva a sua documentação médica, quando necessário, nós conversamos com o médico e a gente faz esse conhecimento. E aí, qual que é o principal quando a gente vai atender uma pessoa que não tem uma saúde absolutamente normal, que tem alguma comorbidade? A gente vai antevendo situações. Né? Ah. Então, por exemplo, vou atender uma pessoa com diabetes, primeira pergunta que eu faço, você tomou a sua medicação hoje? Seja diabetes tipo 1 ou 2. Ah, tomei. Ok. Que hora você tomou? Tomei a insulina às 7 da manhã. Ok. E você comeu? Ah, eu não comi, doutora, não deu tempo. Falei, não, então para tudo. Vai lá para a lanchonete, come, depois vem. Okay. Porque eu quero evitar a hipoglicemia na cadeira. São coisas muito, às vezes, fáceis, mas que uma pessoa que não está acostumada, um profissional que não esteja acostumado a esse tipo de atendimento, às vezes pode falhar. Fazer só o que é de praxe. Exato. Ali. Mas por isso que eu digo, não dá para dar uma resposta única. Cada caso vai ser um caso, porque as pessoas têm situações e características de saúde diversas, tá? Mas geralmente, tirando casos de doença cardiovascular, às vezes um transplantado de órgão sólido que está no momento mais crítico, ou transplantado de células tronco hematopoéticas. Então, se o paciente está mais crítico, geralmente ele não é ambulatorial. Okay. Ele é hospitalar e o CAP é um ambulatório, Entendido. Perfeito. tá? Marina, a gente precisa dar um breakzinho agora. Tá bom. Chegou esse momento de chamar o intervalo, mas não saia daí, é muito rápido. Ícones acinzentados. Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Roberto Rios. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Envie sugestões acessando o QR Code disponível no canto inferior esquerdo da tela. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Voltamos a apresentar...
Estamos de volta com o programa Diversidade e o papo hoje é sobre a relação entre deficiência e saúde bucal. Suelen direciona o olhar para a Marina. Perguntar agora, a gente até pegou o gancho antes do intervalo sobre esse atendimento individualizado, né, de conhecer cada caso, porque afinal de contas, por exemplo, aqui temos duas pessoas cadeirantes, mas não por isso o atendimento seria o mesmo. Como se dá essa técnica? Como vocês chegam, né, a essa técnica para que o paciente fique mais à vontade durante o tratamento, para que esse profissional saiba como atuar? Tá. É o seguinte, Suelen, eu acho assim, toda pessoa que vai fazer um tratamento odontológico, tenha uma deficiência física, motora ou não, a gente precisa conhecer a saúde dessa pessoa, porque a gente costuma dizer, né, você nunca vê uma boca andando sozinha por aí. Então, sempre que você vai fazer algum procedimento, e muitas vezes os procedimentos odontológicos são invasivos, né? Você tem, como o Roberto falou, anestesia, você corta, você raspa, você tem bactéria, Então, a gente precisa fazer o que a gente chama de anamnese, que nada mais é que um questionário de saúde. Durante essa conversa, o questionário de saúde nada mais é que uma conversa. E eu gosto que essa conversa seja, eu falo para os nossos alunos, ela tem que ser olho no olho, sentado de frente um para o outro, para realmente gastarmos tempo, que eu não acho que é gastar tempo, investirmos tempo nessa conversa, porque aí você conhece melhor o seu paciente. Dessa forma, às vezes a gente não tem resposta para tudo. Muitas vezes a gente se depara com um quadro, vamos supor, de um paciente que tem uma síndrome extremamente rara, que afeta a cabeça e pescoço e que tem outros comprometimentos sistêmicos, e a gente não sabe como lidar, o que mais avaliar. Então, dá um tempo, a gente vai estudar, vai conversar com a equipe médica, com outros colegas e retorna, quando o tratamento é eletivo, né? Quando você está numa situação de urgência, você tem que ver os sinais vitais, tem que ver ali o que a gente pode cercar para dar uma segurança melhor para aquela intervenção. E óbvio, dependendo da condição de cada paciente, a gente vai ter um cuidado especial. Então, vou te dar um exemplo. Crianças, às vezes, com paralisia cerebral, tetraespástica, que tem uma atrofia muscular importante, uma rigidez muscular. A gente usa, por exemplo, algumas almofadas posicionadoras, onde aquela almofada, ela acolhe melhor aquele paciente, ele fica mais confortável. Quando, por exemplo, a gente vai atender um paciente que é hipertenso, extremamente estressado, ou tem uma doença psiquiátrica, mas que está compensado, mas que qualquer coisinha pode alterar, a gente faz todo um tratamento um agendamento num horário mais tranquilo, vai para uma sala mais reservada. Pacientes dentro do espectro TEA, que hoje são extremamente frequentes, transtorno do espectro autista. A gente evita barulho, a gente mostra o nosso material estruturado, então eu tenho lá a foto da criança sentada na cadeira odontológica, ou até do adulto sentado. Olha, você vai fazer isso, agora você vai abrir a boca, eu mostro a foto da pessoa abrindo a boca. Material estruturado, por exemplo, é um recurso muito utilizado para pessoas com autismo, com TEA. Então, cada caso realmente vai ser um caso. Eu ficaria aqui horas descrevendo. Mas sim, a gente vai acabando pegando técnicas. Uma coisa que todo mundo que me conhece sabe, que a gente no CAP, eu não gosto da contenção física. Suelen e Roberto, atentos, observam a doutora. Colaboradores. Tá? O que é condição física? É amarrar. Sim, eu também sou totalmente contra. Acaba estressando mais. Né? Para mim, me estressa. Então, assim, eu acho que tem situações que é super necessário, né? A pessoa caiu, bateu a boca, está sangrando, eu preciso ver o que aconteceu, tudo bem. A gente faz o charutinho. Agora, para tratamento eletivo, onde você quer condicionar aquele paciente, fazer com que ele colabore, com que ele escove o dente, com que ele goste de ir ao dentista, porque o dentista você tem que ir sempre. Mesmo que seja, mesmo e principalmente para prevenir. Eu também não gosto. Pode cortar essa parte. Mas ninguém gosta de, ai, que bom, vou no dentista. Não. Então, assim, a gente tem que tornar a coisa o mais agradável possível. E a gente já perdeu, assim, tem muitos pacientes com deficiência intelectual importante, não colaboradores, que a gente consegue condicionar. Que eu falo condicionar, os psicólogos não gostam muito dessa palavra, mas, enfim, eles passam a colaborar com o tratamento. E aí, ele vai num colega, e o colega amarra ele e faz um procedimento correto do ponto de vista técnico,
mas aquilo traumatiza aquele indivíduo. Muito mais. E aí você não consegue colocar ele na cadeira de novo. Sendo que ele vai precisar frequentar o dentista. E dependendo da condição de saúde, ele vai precisar frequentar mais do que um paciente normoreativo. Se ele toma muito medicamento, especialmente muito medicamento açucarado, se ele não tem saliva o suficiente, ele não tem a defesa já natural da boca, se ele tem paralisia de língua, de musculatura. Então, assim, são condições que propiciam, que aumentam o risco de cárie e doença periodontal. E cárie e doença periodontal são as doenças mais frequentes na humanidade. Que matam. Marina se ajeita na cadeira. Matam, mas assim, matam. Você tem uma cardiopatia de válvula, pode gerar uma endocardite infecciosa. Mas assim, eu não gosto muito desse extremismo, sabe? Eu não acho que tem que ir porque mata. Pode até dar uma septicemia, mas é raro. Mas eu acho que é o bem-estar, é você tirar foco de infecção, é você não aumentar a qualidade de vida. E a aparência também. Além da aparência, que é importantíssima para a autoestima da pessoa, muito importante. Então, mas para a saúde também, você está livre de infecção, você diminui sua inflamação local, sua inflamação sistêmica, você tem uma melhor qualidade de vida. O impacto nas doenças sistêmicas, né? Então, é importantíssimo. E muitas das vezes a família também acaba intervindo de uma forma a não colaborar, como você falou, um paciente às vezes não colabora, mas a família também, né? Vem nesse sentido também da contenção, até de falar pro médico, né? Pode, né, conter. Existe alguma orientação para o familiar também? Sim. Eu vou defender as famílias. As famílias são sensacionais, geralmente, porque as famílias, eu acho que o cuidador, de qualquer condição que exista, né, de cuidado, ele é uma pessoa que tem que ter um olhar. O cuidador, ele é muito importante no contexto de saúde e de bem-estar do seu cuidado. Sim. E a minha experiência nesses 34 anos é muito positiva com as famílias. Mas, óbvio, você vai ter aquela pessoa que... E o que acontece muito é o familiar achar que, olha, você está atendendo um indivíduo que tem lá uma falta de colaboração, né, comportamental. Doutora, a senhora não vai conseguir atender meu filho, de jeito nenhum. Todo mundo já tentou. E às vezes a gente consegue. Não é porque a gente é melhor ou pior, mas é uma outro ambiente. Então, às vezes, o familiar, ele vem já muito pessimista de experiências passadas. Então, a gente tenta explicar. Não deu para atender? Mas não dá. E cerca de 4%, 4%, 5%, realmente não dá. Não dá para atender. O paciente não colabora. Aí existe a sedação química, que eu digo contenção química, ou por uma droga de uso oral, que vai relaxar o paciente, ou até uma sedação em centro cirúrgico, que ele faz uma sedação moderada ou leve, ou até uma anestesia geral, tá? E que eu acho que ela tinha que melhorar, no ponto que eu acho que vocês vão me fazer essa pergunta, mas essa é uma grande deficiência que a gente tem, no serviço público principalmente. Sim. Mas ela é fundamental, para esses 5% de casos que a gente não resolve no ambulatório. Doutora Marina, o trabalho nosso que é de informação, né? Informar bastante, né? Tentamos. Nos informar, inclusive. Nos informar também. Tentamos. A gente sabe que a informação ela é bem deficiente no caso de levar para as pessoas, de uma maneira geral, o tipo de tratamento que deve ser feito, onde deve ser feito, onde encaminhar uma pessoa com deficiência ou com uma necessidade mais especial a um lugar para que ele seja bem atendido. Qual é a forma de resolver isso? Vocês têm um programa de informação, vocês têm um programa dentro dos perfis sociais aí, informando o que o CAP faz? Eu acredito que a informação vai te abarrotar mais, né? Porque você estava falando dos números. Nós temos aí 15% da população com algum tipo de deficiência, dados do IBGE, e aí você soma mais HIV e mais outras comorbidades e tudo mais, você está falando aí em 30% da população, quer dizer, o CAP não vai conseguir atender isso de jeito nenhum, né? Mas como é que faz para dar informação a quem tem interesse? Tá, são duas coisas que acho importante você ter abordado. O dentista é um profissional da saúde, então ele tem que atender pessoas saudáveis e pessoas com algum problema, doença, comorbidade, condição. Quando essa doença, comorbidade, condição é mais complexa e exige muita experiência, alteração de protocolo, aí cabe o serviço especializado. Então, se a gente for atender, por exemplo, todas as pessoas hipertensas, não dá.
É impossível. Então, o dentista, como profissional de saúde, ele tem que estar preparado para atender pessoas com as doenças mais comuns aí da nossa sociedade, e mesmo que sejam intelectuais, de doenças que afetem o intelecto, síndromes de malformação, enfim. Casos mais complexos têm que ir para a especialidade. Agora, a gente, como eu falei, nós somos uma faculdade e hoje, a gente tem uma fila de espera já grande, principalmente ainda represada do tempo da pandemia. Além do site do CAP, onde a gente coloca esse tipo de informação, e a gente abre triagens. Para que serve essa triagem? É para a gente descobrir se aquele paciente X, ele precisa ser atendido no CAP, ou se ele pode ser, por exemplo, atendido em outras disciplinas da faculdade, tá? Então, aí você amplia um pouquinho a chance dele ser chamado para um serviço gratuito de excelência, tá? Então, é essa a questão. Mas sim, temos fila de espera, é bem complicado. Além do CAP, nós temos no Brasil os centros de especialidade odontológica, que são centros odontológicos, ambulatórios, que atendem pessoas com necessidades especiais. Muitos que atuam nesses centros são egressos nossos, são ex-alunos da Faculdade de Odontologia, do nosso curso de especialização. Então, existe isso e nós fazemos sim esse tipo de orientação. Às vezes não podemos receber o paciente, não temos vaga, e aí a gente tenta sim, através da assistente social e mesmo através da nossa informação, direcionar esse paciente para o UBS próximo à casa dele ou já para o CEL, para o Centro de Especialidade Odontológica apropriado e assim por diante. Ok. Conhecemos hoje o trabalho do CAP, Centro de Atendimento a Pacientes Especiais da USP. E se você ficou interessado, basta procurá-los nas redes sociais. Fica aqui o nosso agradecimento à Marina Helena pela disponibilidade. Obrigado. Muito obrigada, Roberto. Obrigada, Suelen. Foi um prazer. Vale lembrar sempre que o conteúdo do Diversidade está também no digital. Se inscreva no nosso canal, da Câmara Municipal de São Paulo, e siga o nosso perfil no Instagram, Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. YouTube Câmara São Paulo. Para mais informações sobre o CAP, acesse site.fo.usp.br. Créditos selecionados. Coordenação Geral Flávio Munhoz. Chefia de Produção Juliana Quintela. Coordenação de Conteúdo Gabriel Couto. Supervisão de Operações André Costa, Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rios, Suelen Gonçalves. Produção Jornalística Maria do Carmo Caçador. Intérprete de Libras Renato Rodrigues Félix Oliveira. Audiodescrição Márcia Martins. Consultoria Projeto Entra na Roda.